That's what you are. Of love that clings to me, how the thought of you that sings to me, never before have someone been more unforgettable in every way. A minha guitarra agora passou a ser tagarela. Tem uma corda que chora e as outras riem-se dela. Tem uma corda que chora e as outras riem-se dela, trinando à sua maneira. Quando a cantar se esgarra, trinando à sua maneira. Quando a cantar se esgarra, faz-me lembrar a cigarra, a guitarra cantadeira. Faz-me lembrar a cigarra, a guitarra cantadeira. Trinar não lhe dá canseira, ninguém vibra como ela. No vão da minha janela canta o fado a toda a hora. A minha guitarra agora passou a ser tagarela. A minha guitarra agora passou a ser tagarela. Gosta do fado corrido, do menor do Moraria. Gosta do fado corrido, do menor do Moraria. Canta o fado noite e dia e às vezes solta um gemido. Canta o fado noite e dia e às vezes solta um gemido. E nesse planger sentido, quem ouvir a tagarela há de reparar que nela por vezes a dor aflora. E tem uma corda que chora e as outras riem-se dela. Tem uma corda que chora e as outras riem-se dela.
Chama-se Maria de Fátima Gouveia. Escritora. Nasceu na Malveira a 18 de maio de 1950. Aos 2 anos veio para Lisboa, aí estudou, casou. Desde cedo revelou uma notável aptidão para o desenho e pintura. Após concluir o curso geral do comércio, abandonaria o complementar para ingressar no Externato Sá Miranda, com o objetivo de entrar na Faculdade das Belas Artes. Foi aí que descobriu a paixão pela escrita, desiludida pelo facto do Ministério da Educação não lhe ter dado a equivalência, desistiu dos estudos. Durante a juventude privou com alguns artistas plásticos, entre eles o notável andaluz Dom António Martín Maqueda. Foi técnica administrativa, empresária e decoradora, tendo adquirido vários cursos técnicos e profissionais. Presentemente vive em Figueiró dos Vinhos. Um local magnífico, diga-se a bom da verdade, onde encontrou a paz, a inspiração, também para este primeiro romance. Maria de Fátima Gouveia, boa tarde, seja bem-vindo à RDS. Boa tarde. Como é que está a senhora? Está bem? Muito bem. Nervosa? Talvez um pouco. E se eu lhe disser que temos conterrâneos seus a ouvir-nos em Figueiró dos Vinhos? Era ótimo. Não era ótimo, é ótimo. A senhora, pelo livro que eu tive a oportunidade assim de dar uma vista de olhos, é uma senhora positiva. Sim, sem dúvida que sou. Senão não se aventurava para um livro com estas características, não é verdade? Talvez. Gosta muito de escrever? Imenso, dá-me imenso prazer. Aliás, é a minha ocupação principal presentemente, porque tenho mais tempo livre e dá-me imenso prazer em escrever aquilo que eu sinto, aquilo que eu... Para vermos a grandeza deste livro, o deputado à Assembleia da República e professor universitário António Gameiro escreveu sobre este livro. É um marco à vontade e ao querer. É a prova viva de quando uma mulher sonha, o mundo pula e avança. Recorda-se ainda há pouco, há momentos atrás, eu falei no poeta, para aí está. Parabéns à autora e boa leitura e reflexão aos seus leitores. Entre esta, outras propostas de outras personalidades que tiveram a oportunidade de dar também uma vista de olhos por este livro. Qual é o título do livro? Chama-se Jogos de Perfídia. Porquê? Porque é um romance situado na década de 30, que fala de amor, fala de afetos, mas nós vamos, ao ler o livro, deparamos com perfídia das personagens. As pessoas apresentam-se na minha obra com muita perfídia. Existem amores cruzados, ódios, vinganças, coisa que acontece até na vida real, infelizmente. Claro que sim. Estamos a falar de um livro com cerca de 400 páginas, aproximadamente. É verdade? Verdade. É uma aprendizagem de vida que a senhora quer transmitir através deste livro às outras pessoas? É uma aprendizagem da sua própria vida? Não será da minha própria vida, mas é daquilo que eu vi à minha volta, daquilo que eu soube através dos meus antepassados, todas as histórias que eu ouvi das mulheres da minha família e não só, pessoas com quem eu privei e que fui observando e vendo o papel da mulher na sociedade e questionava-me. E comecei a observar que houve realmente uma década que a mulher tinha um papel muito limitado. Era apenas, só podia ser esposa, mãe, dedicada ao lar, e eram raras as que conseguiam romper essa tradição. A par e passo vamos navegando na vida desde 1956 até a era de hoje, é verdade? Talvez sim e não. Pelo seguinte, o livro começa em 1956, mas a história propriamente dita, porque é relatada, porque há uma personagem no livro que vem descobrir a perfídia das pessoas, das personagens que acompanham a história. Mas são factos reais. Baseada em alguns factos reais. Está escrito de forma, reporta-se à década de 30, entre duas guerras
mundiais, entre as duas guerras Exatamente, mundiais, exatamente. em que Portugal atravessava uma crise económica e social, como está presentemente a acontecer em todo o mundo. Infelizmente. Infelizmente, foi uma década de muitas dificuldades, em que vieram muitas pessoas da província para a capital com o sonho de uma vida melhor. E a minha história centra-se na vida de duas irmãs que, não bem por essa razão, mas por um segredo dramático nas suas vidas, elas têm que fugir de Orgueira, da sua terra natal, para a capital. E aí começa a desenvolver-se a história. Elas depois, a vida delas melhora, efetivamente, só que a vida é assim, tem altos e baixos. Claro. Dona Maria de Fátima Gouveia, este livro foi construindo este livro ao longo destes anos ou fez agora uma reflexão destes anos? Exatamente. Foi uma reflexão que fez. Foi uma Quanto tempo? reflexão que já tive, uma participação especial do fadista, o Sr. Carlos Macedo, Exatamente, que nosso vai amigo Carlos cantar, Macedo. que vai cantar canções do seu novo CD, Entre Nós e o Fado. Muito Tem bem. essa particularidade. Portanto, amanhã já sabe, encontro marcado para a apresentação deste livro no Seixal, a partir das 16 horas, não é verdade? A partir das 16 horas. Exato. Não, começa às 16 em ponto. Começa às 16 em ponto. E é o convite para todas as pessoas, que a entrada é livre e será com certeza um momento muito gratificante para quem nos der o prazer da sua presença lá, que vão com certeza gostar, que vai ser uma tarde magnífica, acredito bem. que seja. E nós agradecemos também a sua presença, aqui nos estúdios da RDS, e fica também os agradecimentos de certeza absoluta por parte de Dona Maria de Fátima Gouveia, também à editora Temas Originais, que apostou e deu a sua contribuição para que fosse possível termos este livro, não é verdade? Exatamente. Espero que amanhã, a partir das 16 horas, exatamente, muita gente possa conhecê-la pessoalmente, conversar consigo, que eu penso que é tão importante hoje em dia as pessoas conversarem, não acha? eu acho que sim. Recebemos aqui uma convidada de garbo e elegância, como se costuma dizer. Aliás, eu diria muito garbo e muita elegância, porque ela tem uma particularidade da vida dela, uma coincidência com a minha vida. Eu vou já explicar. Nós recebemos aqui a escritora Maria de Fátima Gouveia, a quem damos as boas-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre um livro que vai ser lançado amanhã. Amanhã, Sim. no convento Corpus Christi, que fica ali no Cais de Gaia, e é super fácil de chegar até lá. Amanhã, A gente ainda não conhece, curiosamente. às 4 da tarde. É isso? Exato. Muito bem. Podemos chamá-la de Maria de Fátima? Como é que gosta de ser chamada? Fatinha, como é que gosta de ser chamada? Maria de Fátima, como quer. Eu ainda há pouquinho dizia que temos algo em comum, porque a Maria de Fátima Gouveia nasceu no mesmo dia que eu, 18 de maio. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Portanto, deve ser gente da melhor qualidade. A porque safra. a safra de 18 de maio é fantástica. Ora bem, quem quer começar com a primeira pergunta? Já que ninguém se manifesta, vou eu. Maria de Fátima Gouveia, você escreveu um livro, Jogos de Perfídia, que nos traz muito do que foram os anos 30. Exatamente. Por quê? Porque... Por que os anos 30? Pois é, uma pergunta bastante interessante de me fazerem, porque é uma época que sempre me fascinou. Foram décadas ricas em acontecimentos históricos, plenas de conflitos sociais. Havia na altura uma aristocracia em declínio e um grande fluxo de imigrantes vindos do interior do país que, de certa forma, eram vistos pelos burgueses e intelectuais como a população, vamos lá, e que sobrevivia à custa de trabalhos menos qualificados. Mas foi graças à sua perseverança e à capacidade de trabalho que a economia deste país progrediu. Você deve ter feito uma pesquisa enorme sobre os anos 30. Fiz alguma pesquisa, sim. Você encontrou muitos pontos em comum com os anos que nós vivemos hoje? Sem dúvida, embora em alguns pontos não, porque entretanto as leis evoluíram. Eu faço a pergunta porque achei curioso você afirmar que... Amanhã vou-te buscar
traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. Vou cantar-te uma cantiga que ainda vou inventar. Como a noite é minha amiga, não me vou atrapalhar. Vou falar-te de beleza, se o vento me der o mote. Mas podes ter a certeza, quero ser o teu velhote. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. Vou falar-te de beleza, se o vento me der o mote. Mas podes ter a certeza, quero ser o teu velhote. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. O resto da atualidade, Jogos de Perfídia, é o nome do livro de Maria de Fátima Gouveia, escritora que nasceu em Malveira, mas que atualmente vive em Figueiró dos Vinhos. A obra já foi apresentada a 23 de julho em Lisboa, vai voltar a ser lançada este domingo, dia 1 de agosto, às 4 da tarde, na Casa do Brasil, em Santarém. Em entrevista à Rádio Pernos, Maria de Fátima Gouveia apresentou o livro. É uma bonita história de paixão e morte que tem como pano de fundo a sociedade portuguesa na primeira metade do século XX. E que relata os conflitos vividos pela família Ramalho, que é uma família composta por 4 mulheres, e que se vêem envolvidas numa espiral de acontecimentos trágicos à sua volta. Pronto, é um livro que tem alguma componente histórica, na medida em que os factos referenciados nele, alheios ao enredo, são verdadeiros, desde peças de vestuário, peças de teatro, nomes de artistas, notícias em jornais, o panorama em geral. Ainda que eu não pretendesse dar nenhuma lição de história, longe disso, achei que introduzir estes factos reais ajudaria o leitor a situar-se no cenário típico da época. Jogos de Perfídia, um livro com a chancela da editora Temas Originais. O Fátima realizou ontem mais um jogo de preparação. A equipa ribatejana empatou a 0 no... Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender,
És tudo o que eu preciso. Vou cantar-te uma cantiga que ainda vou inventar. Como a noite é minha amiga, não me vou atrapalhar. Vou falar-te de beleza, se o vento me der um mote. Mas podes ter a certeza, quero ser o teu velhote. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. Vou falar-te de beleza, se o vento me der um mote. Mas podes ter a certeza, quero ser o teu velhote. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. Em entrevista à Rádio Pernos, Maria de Fátima Gouveia apresentou o livro. É uma bonita história de paixão e morte que tem como pano de fundo a sociedade portuguesa na primeira metade do século XX. E que relata os conflitos vividos pela família Ramalho, que é uma família composta por 4 mulheres, e que se vêem envolvidas numa espiral de acontecimentos trágicos à sua volta. Pronto, é um livro que tem alguma componente histórica, na medida em que os factos referenciados nele, alheios ao enredo, são verdadeiros, desde peças de vestuário, peças de teatro, nomes de artistas, notícias em jornais, o panorama em geral. Ainda que eu não pretendesse dar nenhuma lição de história, longe disso, achei que introduzir estes factos reais ajudaria o leitor a situar-se no cenário típico da época. Jogos de Perfídia, um livro com a chancela da editora Temas Originais. Minha vida sem alento tinha as horas por tormento, tinha as noites por castigo. Andava sem rumo certo, sonhava-te sempre perto, mas não vinhas ter comigo. Andava sem rumo certo, sonhava-te sempre perto, mas não vinhas ter comigo. Do teu corpo sem querer, mesmo sem te conhecer, já me roía a saudade. Para te ver fiz-me ausente, fui amar-te loucamente, longe da minha cidade. Para
para te ver fiz-me ausente, fui amar-te loucamente, longe da minha cidade. Dos teus beijos a loucura, nos teus olhos a ternura, tenho tudo para viver. Porque te quero assim, tenho-te dentro de mim e não te posso esquecer. Porque te quero assim, tenho-te dentro de mim e não te posso esquecer. O professor Dr. António Gameiro, professor de Faculdade e deputado da Assembleia da República, que perante a minha ousadia em enviar o texto e pedir-lhe para fazer o prefácio, exatamente numa altura em que estava com imenso trabalho, como mais tarde me confidenciou, ainda assim prontificou-se a fazê-lo. Uma atitude que sensibilizou profundamente. Preciso dizer que este grande senhor só conheceu a autora no dia do lançamento da sua obra. Esta apresentação tem para mim um significado muito especial. Costuma-se dizer que as pessoas não se cruzam na vida por um acaso, que existe uma razão para além do nosso entendimento. E eu acredito. E a prova é que no meu caminho se cruzou uma outra pessoa que se revelou um extraordinário amigo. Refiro-me ao poeta Luís Ferreira, que me deu a honra de vir de Alcochete para me fazer esta magnífica apresentação. O meu encontro com o poeta Luís Ferreira foi no Facebook. Há quem considere as redes sociais perigosas, e efetivamente podem ser. Mas nem tudo que lá existe é mau, pois nelas tenho encontrado e reencontrado alguns bons amigos. Tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Luís Ferreira no dia da apresentação do seu livro de poemas intitulado Momentos. Está para breve, novembro, o lançamento de mais um livro, Rosas e Espinhos, o livro de... Recomendo as suas obras, porque o Luís, para além de ser uma pessoa maravilhosa, é um excelente poeta. Obrigada, Luís, pela tua amizade. Um livro não existe sem uma editora, e a editora de um livro é Temas Originais. A Temas Originais atreveu-se a apostar no meu trabalho, sendo eu uma estreante, um nome desconhecido no meio literário. Tenho-me apoiado e acompanhado ao longo deste percurso de uma forma surpreendente, muito para além das minhas expectativas. Os meus sinceros agradecimentos ao Sr. Paulo Afonso Ramos, aqui presente, assim como ao Sr. Pedro Batista, também, eles escritores, que muito admiro, e a toda a sua equipe. Eu disse há pouco que esta apresentação tinha para mim um significado especial, e a confirmar isso é ter o privilégio de poder contar com mais uma presença notável, um amigo, uma pessoa muito querida do grande público, fadista, autor, compositor, o Sr. Carlos Macedo. Carlos Macedo, como todos sabemos, é um fadista com mais de 40 anos de carreira, repleto de êxitos, ainda assim sem desismos, de uma simpatia e generosidade sem limites. Quando lhe fiz o convite para, numa parceria comigo, apresentar o seu novo CD, intitulado Entre Nós e o Fado, não hesitou em aceitar. Continuando o meu discurso, prometo ser breve, teremos o prazer de o ouvir interpretar algumas belíssimas canções da sua nova obra, que já é um êxito. Muito obrigada, Sr. Carlos Macedo. Sobre o meu livro Jogos de Perfídia, não vou tecer elogios, não cabe a mim avaliá-lo, embora eu não consiga isentar-me de algum regozijo, porque ele representa para mim um marco importante na minha vida. Foi uma obra que me deu algum trabalho de pesquisa, na medida em que os factos nela referenciados são verdadeiros, desde vestuários, peças de teatro, nomes de artistas, hábitos, notícias de jornais,
a fim de ajudar o leitor a situar-se no cenário típico da época. Jogos de Perfídia não é apenas uma história de amor, é também uma viagem ao mundo da mulher da primeira metade do século passado. Numa época em que o país atravessava, tal como agora, uma grave crise política, económica e social. Escrevi este livro a pensar nas mulheres que, ao longo das gerações, trabalharam para a sobrevivência das suas famílias e que lutaram para romper com os padrões opressores de uma cínica moralidade que castrava o seu direito de serem pessoas livres e com a igualdade de direitos e oportunidades em relação aos homens. Neste livro, eu debruço-me sobre as relações humanas, um tema que sempre me fascinou. Falo de afetos, principalmente do amor. É um romance que relata o percurso de duas irmãs que se veem obrigadas a fugir da aldeia onde nasceram para a capital, pensando que tinham deixado para sempre enterrado naquelas paragens um terrível segredo. Mas com o crescimento da filha de uma delas, são confrontadas com um vendaval de emoções que vêm abrir feridas antigas e a perfídia emerge nos temperamentos mais exaltados e obsessivos, acabando por desencadear uma espiral de acontecimentos trágicos à sua volta. Sendo um retrato de um passado distante, apresenta situações muito similares às que ainda existem e continuarão a existir, enquanto as pessoas não respeitarem a individualidade de cada um. Temos que perceber que qualquer mulher ou homem, para adquirir uma liberdade absoluta, tem que criar alicerces para sustentar a si próprio e nunca depender de terceiros. Penso que só assim se poderá viver numa sociedade mais justa, em que o casamento terá o verdadeiro significado de uma sólida aliança entre dois seres, com a certeza de que o que os une é efetivamente o amor. Acredito que este meu livro vos irá proporcionar agradáveis momentos de leitura equivalentes ao imenso prazer que tive em escrever. Antes de terminar, quero fazer mais alguns agradecimentos ao meu marido e aos meus filhos, porque em momento algum duvidaram das minhas capacidades. A todos os familiares e amigos que me apoiaram, assim como todas as pessoas que tiveram a amabilidade de vir até aqui brindar-me com a sua presença num momento tão especial da minha vida. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Que se chama Entre Nós o Fado. Nós o Fado quer dizer entre mim, a guitarra e o fado. E então, vou começar a cantar um tema que se chama A Noite Tem uma Estrela. É uma música da Armando Machado e letra minha. Fui à praia ver chegar a onda do Brasil, notícias de quem chama. Fiquei preso à cor do mar e senti da maresia o cheiro de quem me ama. Fiquei preso à cor do mar e senti da maresia o cheiro de quem me ama. Gaivotas bailam ao vento num bailado que me diz que o nosso amor não tem fim. Pôs-se o sol sem um lamento, a noite chegou feliz e sentou-se ao pé de mim. Pôs-se o sol sem um lamento, a noite chegou feliz
sentou-se ao pé de mim. A lua estava encoberta, mas esperei para vê-la, só para ver a sua cor. Deixei a praia deserta, a noite deu uma estrela para dar ao meu amor. Deixei a praia deserta, a noite deu uma estrela para dar ao meu amor. Deixei a praia deserta, a noite deu uma estrela para dar ao meu.
obrigada ao Carlos Macedo por este momento tão bonito que proporcionou aqui num espaço que normalmente as pessoas consideram só de livros e em que afinal podem acontecer coisas tão diversas e tão bonitas e que têm na mesma a ver com a cultura e com o conhecimento, não é? Muito obrigada, do fundo do coração, e daqui, em nome de toda a biblioteca e em nome da Câmara Municipal, o nosso agradecimento profundo. Neste momento, eu não sei se a Dona Fátima costuma responder a perguntas, mas eu penso que se alguém gostar de falar com ela, ela vai manter-se aqui durante um bocadinho e com certeza que está à vossa disposição para qualquer questão sobre a obra, sobre ela, sobre o seu processo de escrita e entretanto o tempo em que ela vai ficar aqui também fica à vossa disposição para vos assinar os livros que estão lá ao fundo para venda. Muito obrigada mais uma vez a todos. Muito obrigada, Dona Fátima, pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, desde que elas não sejam muito difíceis. Boa tarde, sou Corália Loureiro, vereadora da Câmara Municipal de Seixal. Cheguei um pouco mais tarde, mas porque vim de outra iniciativa que está a acontecer no Conselho, os 35 anos de comemoração de um grupo coral alentejano, o primeiro grupo coral alentejano do nosso Conselho, também um momento de cultura e da defesa do canto alentejano, que todos nós sabemos a importância que tem na identidade cultural deste país. Gostaria, em nome da Câmara Municipal de Seixal, uma vez mais, de agradecer a presença e, acima de tudo, de agradecer o ter escolhido este Conselho para lançamento de um livro que diz respeito não só à luta das mulheres, mas penso que à luta da sociedade portuguesa, homens e mulheres, e com uma expressão que não só o poeta Luís Ferreira disse, mas também a própria autora, a igualdade de oportunidades. Gostaria de dizer, e porque pertence também ao Conselho Nacional do Movimento Democrático das Mulheres, é esta a nossa forma de estar, e esta é a forma de estar deste Conselho de Abreu. É a luta das mulheres ao lado dos homens pela igualdade de oportunidades. Portanto, de certeza que a sua obra, e por aquilo que também o poeta aqui nos leu sobre a obra em si, tenho a certeza que será um sucesso, mais no momento em que muitas vezes se tentam apagar estas igualdades de oportunidades. Por isso, parabéns, espero poder ler a obra e poder também ser, através dela, fazer a defesa, portanto, desta luta das mulheres. E por isso gostava de lançar uma pergunta. O porquê, não só como mulher, mas o porquê esta defesa da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres? Ao longo do seu percurso de vida, sentiu essa desigualdade e esta é uma forma de expressar essa sua pretensa igualdade? Eu digo pretensa porque, como todos nós sabemos, ela está na Constituição da República Portuguesa, mas depois no terreno, muitas vezes ela não acontece, não é? E é por isso é que eu digo essa pretensa. Já muito obrigada, doutora, pelas suas simpáticas palavras. Senti na pele. Aliás, eu comecei a trabalhar em 1968 e foi numa altura em que o trabalho da mulher, mesmo igual ou até superior em termos de esforço, capacidade, era desvalorizado. Por exemplo, havia lugares de chefia que era impensável colocar lá uma mulher, porque as pessoas diziam que não havia respeito, não impunha respeito. Também, para além do impor respeito, não tinha capacidade nem física nem intelectual para assumir um cargo de chefia. Hoje já isso não acontece. Nós olhamos para a nossa sociedade e eu tenho um grande prazer e digo, sinto imenso orgulho em ver mulheres à frente de cargos importantes, quer políticos, quer sociais, seja em que lugar for, um lugar de destaque, uma mulher. Sinto um prazer enorme, acho que a passo e passo estamos a conquistar esse campo. Pois, como eu estava a dizer,
Nessa época em que me empreguei, senti na pele, inclusive, tenho um caso particular em que concorri a um lugar que estava aberto, não definia quer homem, quer mulher. Foi um lugar que eu desejei imenso, foram imensas pessoas. E está aqui alguém presente que está a abanar a cabeça a lembrar-se da situação. Concorri, tecnicamente ganhei o lugar, mas quando entro no gabinete do diretor do serviço, olha para mim e faz-me as perguntas mais descabidas para uma pessoa, para uma cabeça que raciocina, não precisa dizer mais nada. Já percebi, eu uso saias e perdi o lugar. É evidente que eu fui sempre uma pessoa que não conseguia aguentar a língua fechada dentro da boca. Disse logo, não necessito de continuar, senhor diretor, já percebi que o lugar vai para mim. Chorei. Senti aí uma revolta imensa. E é quando eu começo a despertar à minha volta e digo, qual é a diferença entre um homem que tem a mesma instrução que eu, que faz o mesmo trabalho que eu, mas ganha mais do que eu, porquê? Porque ele é o chefe de família? Não, porque ele é homem e eu sou mulher. Porque considero a mulher um ser mais fraco, com menos capacidade, menos inteligente. Mentira. Hoje vê-se que não. Somos iguais. Intelectualmente, somos iguais. Então, tenho imensos casos nas gerações anteriores, de mulheres que viviam acomodadas ao seu papel secundário na sociedade. Papel secundário na sociedade, papel secundário na família. Aliás, eu fui criada a dizer que era estudar e depois casar para servir o marido. O marido estava acima de tudo. Não estava em pé de igualdade. E eu fui sempre uma revoltada. E achei, sempre pensei para mim, a forma da gente se libertar é o que eu digo. Cada um tem que criar alicerces para sustentar a si próprio. Não depende de terceiro. Porque toda a pessoa que está dependente de outra, como eu ouço dizer pessoas já mais antigas, o marido pode ser mau, o marido pode fazer isto, mas é ele que ganha para casa. Então, quando tive uma filha, a primeira coisa que eu fiz à minha filha, que lhe disse e lhe incuti, tens que estudar, tens que ganhar e ter a liberdade de conduzires a tua vida de forma a nunca dependeres nem economicamente, nem psicologicamente. E eu já saber isso. Mas ainda há, infelizmente, ainda existe esse conceito, especialmente também nas grandes cidades, mas mais na província. É tão simples como isto. Eu vivo presentemente numa aldeia onde eu ocupo o meu tempo a escrever. E vejo as mulheres preocupadíssimas com o que o marido pensa, o que o marido quer, o que o marido não deixa. E eu fico escandalizada e quando abro a boca, elas é que se escandalizam com aquilo que eu disse. Pronto, é isto que foi isso que me conduziu a escrever este livro, porque no fundo ele revela várias situações de maus tratos, de posse. Eu casei a minha mulher e agora acabou. Eu posso ter várias mulheres. Neste caso, hoje a mentalidade já está muito diferente, mas ainda existe. Eu posso ter várias mulheres, mas aquela é a minha. E pronto, é isso que eu pretendo. Não sei se estão a compreender companheiros. Se alguém mais quiser fazer uma pergunta. Temos aqui também uma escritora, Manuela Fonseca. Eu ia dizer, aproveitar a ocasião, agradecer a sua presença, Sra. Vereadora, e dizer que eu conheci a obra primeiro com a autora, naturalmente, e fiquei encantado com esta obra. E
E gostaria de partilhar a primeira pergunta mais a sério que fiz à autora, e ela recorda-se disso quando nos encontramos, porque há perguntas que só se fazem olhos nos olhos, não por mail, nem por Facebook, essas coisas todas. E a minha primeira pergunta, que era, estava cheia de curiosidade, que era: onde é que andou esta autora durante tantos anos? Felizmente foi parar aqui a temas originais, muito obrigado por isso, mas onde é que andou? E a resposta foi sublime. Recordo-me perfeitamente: Paulo, eu sou mulher, eu sou mãe, eu trabalhava e não podia perder tempo nestas coisas. E acho que isto demonstra tudo e é fantástico. E ela hoje tem tempo, graças a Deus, e a obra está aqui, mais uma. E os parabéns à mulher. Nós, homens, temos de dar sempre os parabéns às mulheres, porque nascemos de uma mulher, não é? Portanto, temos essa gratidão. Começo por saudar a autora, aqui ao meu lado, assim como os membros da mesa, ao Afonso, em representação dos temas originais, e do Bárbara também de apreço a esta casa, a Biblioteca do Seixal, pelo acolhimento e pelo espaço que eu tive a oportunidade de visitar, que é maravilhoso. Hoje vou fazer uma coisa inédita, vou fazer uma apresentação de um livro. Vou ter que ler, normalmente falo de improviso, mas dado o acontecimento em si e dado a particularidade da obra, li um pequeno texto e vou fazer algo que é diferente de mim, que é ler. Então as minhas primeiras palavras são naturalmente para a autora, para agradecer o convite que me foi formulado, para hoje apresentar naturalmente a obra Jogos de Perfídia. Sendo a minha forma expressiva ligada à poesia, foi encarado este convite como um grande desafio, porque naturalmente sou habituado a escrever poesia, ser solicitado para analisar, comentar e apresentar uma obra escrita em prosa foi para mim um desafio imenso. Até pensei que não estaria à altura, espero que esteja à altura do acontecimento. Contudo, gostando eu de ler um bom livro e pela amizade que tenho pela autora, não poderia recusar o convite e daí o facto de estarmos aqui com muita honra, associar-me a este evento e tentar, com a minha visão, tecer algumas palavras acerca da obra que eu hoje aqui apresentar. Tive o prazer de contactar com a autora, ainda este livro era apenas um projeto. Andava ela à procura da editora e convertiu-me pelo temas originais que é truncado a sua chancela nesta obra. Percebi durante a conversa que tive com a Maria de Fátima na altura, numa conversa por telefone, que estaria perante um sonho que teria toda a razão para se tornar real e muito mais. Percebi-me de imediato que estaria perante uma obra que seria, por si, um livro merecedor dos mais elogiosos comentários e que deveria ser, sem dúvida, publicado e ser alvo de cobertura e de polémica. Não me enganei nessa apreciação, nesse pressentimento que tive desde o primeiro minuto e pretendo mostrar isto mesmo através da minha pequena intervenção. Desde já peço desculpas à autora pela inconfidência em relação a esta matéria, mas quando Maria de Fátima me convidou para hoje estar aqui presente, disse-me que eu iria ler a obra muito rapidamente. Eu nunca pensei que assim seria. Não só li o livro rapidamente, como devorei cada palavra de uma forma apaixonada e cativante. Reafirmo e registro com apreço que esta obra literária me absorveu por completo, da primeira página até à última, e dei por me mergulhar na mesma, sem conseguir parar de ler e dito até ao seu fim. Considero que são poucos os livros que me cativam de forma tão apaixonada e sublime como este. Dei por mim a viver os quadros e as imagens descritas no livro, a ser quase uma personagem off que visualizava em loco os próprios acontecimentos e quase me considerando eu cliente,
da taberna da Dona Januária, ou mesmo ter conhecido a própria menina Ana a deslizar pelas ruas. Este livro teve o condão de abraçar por completo a minha atenção, muito mais que isso direi. Fez com que a minha imaginação pudesse flutuar em reflexões, ou até mesmo preencher o meu próprio ser, os mais diversos conhecimentos da sociedade tradicional e conservadora do nosso país na primeira metade do século passado. O rigor histórico, dos passos, das personagens, dos diálogos e dos acontecimentos, os mais pequenos pormenores não foram esquecidos pelo autor. Existiu, sem dúvida, e naturalmente teve que existir, um grande trabalho histórico de pesquisa e investigação que a Maria de Fátima fez e enriqueceu, sem dúvida, todo o contexto sociocultural do próprio livro, dando uma atmosfera e um enredo que, por muitas palavras que eu possa aqui hoje dizer, serão sempre pequenas para glorificar o valor da própria obra. Quando peguei neste livro, pensei que iria ler um simples romance. Por engano. É uma história, de facto, de amor puro. Mas à medida que desfolhava as páginas e envolvia-me na trama que, de uma forma admirável, me conduzia e seduzia, verifiquei que este livro me absorvia de uma forma, de uma mestria assinalável e, conforme referi, toda a realidade social do princípio do século XX me contemplou e me abraçou. Mais, mergulhei nas mais dispares relações humanas, do amor ao ódio, da amizade, passando pela ternura, pela crueldade, passando até mesmo pela própria morte, de uma espiral de emoções, de ações e de acontecimentos, de histórias vividas dentro da própria história, que conduziam a minha leitura até ao seu desfecho final. Uma excelente narrativa social sem dúvida. Simples, apaixonada e intensa. De uma forma sublime, a transmite uma realidade fiel à data, e volto a reforçar esta situação, que levou-me a considerar e a comparar esta obra a outras tantas escritas por grandes mestres e referências da nossa literatura. Dei para mim a recordar alguns livros que fizeram parte da minha grande infância e do meu crescimento. Poderia dar como exemplo As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz, ou até mesmo As Viagens da Minha Terra, de Almeida Garrett. Tal a mestria, o uso da linguagem emprega nessas obras, que eu faço a comparação para com esta, que tornou este livro um fiel condutor e de um estatuto semelhante a possuir, sem dúvida, a capacidade de emocionar milhões e ser muito mais que um simples livro. O escritor, no mesmo, tem um potencial de comunicação fantástico e um poder narrativo fantástico que irá cativar com certeza quem o ler. As relações humanas, conforme eu disse, são sem dúvida o prato forte deste livro. Destaque o papel da mulher e a imagem do feminino que esta obra relata, os seus tabus, a luta de classes, a imagem por quem lutou pela igualdade de direitos e de oportunidades, torna, sem dúvida, esta obra uma epopeia que, à semelhança de tantas outras, rasga fronteiras do ser e leva à nossa condição humana. Uma obra é avaliada pela capacidade que possui em captar a atenção do leitor, do despertar do mesmo um conjunto de emoções que possam provocar os mais diversos sentimentos e emoções. Jogos de perfídia é tudo isto. Leva à completa comunhão entre o leitor e o livro, a um casamento perfeito que causa um sabor especial, sendo um marco à vontade e ao querer. Este livro possui os mais diversos ingredientes que já tive a oportunidade de referir. Por outro lado, possui a riqueza de personagens perfeitamente enquadradas no contexto social e histórico, que, através de uma atitude dinâmica criada pelo próprio autor, dão uma dimensão épica assombrosa a todo este enredo, tornando este livro, e muito mais que um livro, mas numa obra de referência que deve ser lida por todos. Somos convidados, ao longo do livro, a viajar pela sociedade portuguesa do início do século XX e muito mais. Podemos ter hoje a capacidade de comparar aquilo que se vive atualmente no nosso país com aquilo que existia no princípio da sociedade portuguesa e tirar daí as suas próprias ilações. Mudam-se os tempos, nem sempre as mentalidades. Mudam-se os tempos, mas nem sempre as vontades. E enquanto existir um ser humano, normalmente os acontecimentos têm a tendência de se repetir.
não me irei alongar muito mais. Gostaria de ganhar a minha longa intervenção, convidando cada um a ler esta obra e a abraçar todo o seu efeito final até ao fim. E quando chegarem ao fim, verão o que eu quero dizer. Agradeço à autora e amiga Maria de Fátima Gouveia por esta bela oportunidade de estar aqui, por dar a conhecer esta obra, sem dúvida escrita com uma simplicidade única que a própria Maria de Fátima demonstra nas suas relações humanas e que possui o seu cunho pessoal na sensibilidade das palavras. Li, senti e vivi. Mergulhei e refleti ao longo do livro. Sonhei apaixonadamente. E também sonhei que este será, sem dúvida, o primeiro livro de outras obras de igual qualidade, assim a autora nos quer oferecer no futuro. Parabéns, Maria de Fátima, e obrigado a todos pela vossa atenção. Minha vida sem alento tinha as horas por tormento, tinha as noites por castigo. Andava sem rumo certo, sonhava-te sempre perto, mas não vinhas ter comigo. Andava sem rumo certo, sonhava-te sempre perto, mas não vinhas ter comigo. Do teu corpo sem querer, mesmo sem te conhecer, já me roía a saudade. Para te ver fiz-me ausente, fui amar-te loucamente, longe da minha cidade. Para te ver fiz-me ausente, fui amar-te loucamente, longe da minha cidade. Dos teus beijos a loucura
nos teus olhos a ternura, tenho tudo para viver. Porque te quero assim, tenho-te dentro de mim e não te posso esquecer. Porque te quero assim, tenho-te dentro de mim e não te posso esquecer.
Música